Não, os interruptores, eles são excelentes portas de entrada. Para um cliente que não tem nada de automação, você vai lá, oferece para ele, porta de entrada. Ele gostou, você oferece outras automações. Acho que a automação, ela vem com uma necessidade da gente profissionalizar esse negócio, porque o que a gente está vendo de pessoas na internet falando como instalar o interruptor inteligente, como fazer, e um monte de instrução errada, cara. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão, o verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre o mercado de automação residencial para você, eletricista independente. Aproveitando que nós estamos no primeiro episódio de 2025, vamos falar sobre oportunidade de negócio e tendência, certo, Gabriel? Certíssimo. Ótimo, vamos lá então, né? Olha só, a primeira coisa que eu queria trazer para cá é o seguinte, né? Nós já temos alguns conteúdos falando sobre automação residencial, mas eu queria despertar aqui para você algumas oportunidades que o mercado traz e que você não pode deixar passar. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre se tornar um eletricista independente, a gente está falando sobre ter um negócio, sobre se tornar uma empresa. Sim. Então a gente quer trazer para esse contexto o nosso podcast de hoje, certo? Certíssimo. Então vamos lá, vamos para cima fazer isso aqui acontecer, certo, Gabriel? Bora. Vamos fazer o seguinte, contextualizando aqui, o mercado de automação residencial ele vem crescendo absurdamente e dá para notar isso de algumas formas. Eu costumo dizer o seguinte, quando você entra no mercado e começa a ver, por exemplo, várias empresas trazer produtos semelhantes, por exemplo, Stack, aí você tem Intelbras, aí você tem Finder, aí você começa a ver um monte de empresas trazendo esses produtos, quer dizer que eles estão enxergando uma oportunidade, um negócio que para eles faz sentido. Sim. Eles estão investindo milhões para trazer produtos para o mercado, né? Certíssimo. Então quer dizer que eles estão vendo alguma coisa. Tem mercado aí. Tem mercado aí, né? Aí você observa também, por exemplo, uma Amazon acelerando a parte de EcoDots, sabe, a Alexa, né? Alexa, faz tal coisa para mim. Então a gente começa a observar que esse mercado tá ficando cada vez mais aquecido. Sim. Se eu pego e analiso também, por exemplo, a própria operadora de telefonia Vivo inseriu dentro da sua operação um braço exclusivo para automação residencial. Sim. Cara, eles não Vivo Casa Inteligente. eles não estariam fazendo isso aí à toa. Uhum. Então a ideia aqui é mostrar para vocês que se você ainda não está inserido nesse mercado, corre para você inserir logo, para que na sua região você se torne de fato uma referência nesse segmento. Aliás, isso foi uma conversa que eu tive com o Johan. O Johan, ele foi um dos participantes do reality show. Do reality show, né? Aí o que acontece? Ele falou assim, Everton, mas olha só, eu vou participar do reality show Eletricista Independente. Se você não sabe do que eu tô falando, vai lá no canal Sala da Elétrica, que tem os 5 episódios do reality show lá. Aí ele falou assim, mas a minha cidade é pequena. Eu falei, cara, sua cidade é pequena, mas quando a gente começava a olhar o mapa da cidade assim, ó, vários condomínios fechados. Vários condomínios de casas, né? E condomínios de apartamentos grandes, de médio alto padrão. Falei, meu, É o público-alvo dele. é o público-alvo e o legal de estar numa cidade pequena é que você consegue de maneira rápida se transformar numa referência. Sim. Uma autoridade naquele serviço. Que ali é o boca a boca, indicação, rapidinho você tá na cidade inteira sendo Exato. indicado. E uma coisa que a gente costuma falar é o seguinte, principalmente na imersão eletricista classe A, né? Você pode fazer tudo, né? Você pode fazer tudo, instalação elétrica, CFTV, automação, não importa. Mas é muito interessante e inteligente da sua parte ser reconhecido por um nicho específico, Sim. né? O cara de automação residencial aqui em São Bernardo do Campo, aí fulano de tal. Então é muito bom que você consiga construir essa autoridade, cravar essa estaca aí na cidade onde você atua. Com certeza. Você vende a automação como referência, vão aparecer outros serviços correlacionados depois.
E da mesma maneira, eu estou dando um exemplo aqui da automação, mas isso é válido para qualquer nicho de mercado, de fato. Sim. Então, assim, vamos trazer para esse contexto aqui as oportunidades e também como que o mercado está se comportando a respeito dessa tecnologia, né, de comodidade e de acho que de inovação dentro do ambiente residencial. Sim, né? Bastante inovador. Bora lá então? Bora. Everton, primeira pergunta. Como que você vê a oportunidade para o eletricista nesse mercado da automação residencial? Primeiro que está diretamente ligado ao eletricista, né? Aqui, ó, eu tô aqui, quem tá só ouvindo no podcast, no Spotify, por exemplo, não tá vendo a nossa mala aqui de automação residencial. Mas eu recebi esse kit aqui de um fabricante, e aí o que acontece? A gente fala sobre a parte de automação residencial, nós estamos falando sobre controle de iluminação, controle de tomadas, controle de todo o processo elétrico dentro da residência. Sim. Então, é um upgrade obrigatório para o eletricista. Uhum. Ou seja, está diretamente relacionado com a atividade do eletricista em si, né? Aí beleza, isso é um ponto a ser observado. Só que aí a gente tem algumas outras coisas. Por exemplo, o eletricista, ele consegue, ele tem um problema que ele vive todos os dias, que é ser totalmente reativo às vendas. O que isso significa? O cliente que chega sempre. Sim. O cliente que vai lá e bate na porta, né? Ele manda mensagem no WhatsApp pedindo orçamento. Ele vem através de uma indicação pedindo orçamento. E assim sucessivamente. Agora, o eletricista, quando ele aprende... Tem um podcast falando sobre isso aqui. Tem a imersão eletricista classe A. Quando ele aprende a mágica, que é oferecer um serviço para um cliente, para um ex-cliente, ou seja, vender ativamente, ele consegue fazer algumas coisas incríveis. Com certeza. Né? Apresentar essa maleta para o cliente, chegar na casa dele e abrir. Coisa linda. Exatamente. Essa maleta. E outra coisa, né? É possível que vocês possam ter uma maleta como essa daqui, mas eu não vou falar hoje sobre isso não, tá bom? Bom, então, a automação residencial é um dos itens de serviços que eu posso oferecer para os meus clientes e ex-clientes. Sim. Se você parar para analisar, você atende cerca de pelo menos 10 a 30 clientes todos os meses. Clientes de reparos e assim por diante. Imagina quantos clientes que você já atendeu no ano passado, por exemplo, 2024, que você poderia ligar, mandar uma mensagem oferecendo um serviço de automação residencial. Sim. Eu tenho certeza absoluta. E quando eu falo que eu tenho certeza absoluta é porque assim, com os métodos que a gente ensina você aqui, e se você pegar o podcast quando a gente fala sobre vendas ativas, vendas para ex-clientes, você vai entender o processo inteiro. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tentar vender ali, fazer o que a gente fala para você fazer com 30 ex-clientes, você vai fazer pelo menos 3 vendas. Sim. Como que eu tenho certeza absoluta? Porque nós já fizemos isso com dezenas e dezenas de eletricistas, assim como você. Então, imagina que uma das oportunidades é ter na sua mão um conhecimento que vai permitir com que você consiga gerar mais receita, mais dinheiro para você, ofertando serviço para clientes que nem sequer, nesse momento, esteja pensando em colocar na sua casa. Uhum. Então, você vai ser a novidade ali, ofertando isso para o seu cliente. Quando a gente observa um processo de compra do cliente, funciona mais ou menos assim, né? O cliente está num ambiente comum, na casa dele, por exemplo. Aí alguma coisa acontece, algum problema acontece. Então, sei lá, queimou a resistência do chuveiro. Bom, se queimou a resistência do chuveiro, agora ele vai partir para um novo estágio, que é procurar alguém que possa resolver. Quando ele procura alguém que possa resolver, ele vai encontrar 1, 2, 3 eletricistas, por exemplo. E vai solicitar um orçamento para esses eletricistas e vai, no final da conta ali, olhar qual é o orçamento que melhor agrada a ele. Normalmente tem o preço mais barato que está diretamente ligado nisso, às vezes não, mas ele vai escolher com base numa pesquisa. Agora, quando você é o responsável por abrir a mente do cliente para uma necessidade ou para uma oportunidade,
para uma tecnologia, como é o caso da parte de automação, o seu cliente não estava procurando a respeito disso, então a probabilidade dele não ir atrás de concorrentes seu para leiloar o orçamento é muito grande. Então, assim, ele vai considerar o que você vai falar. E aí você vai ter que entender como gerar valor necessário para você poder vender. Mas, quando a gente fala de oportunidades para o eletricista, é um mercado que está crescente, as pessoas estão procurando esse tipo de serviço e os seus ex-clientes são oportunidade de vendas para você. Sim. Isso aí é fato. E como você já vendeu para os seus ex-clientes, você já foi um prestador de serviço confiável ali, eles vão confiar novamente em você, vão contratar novamente você. Mas tem aquilo lá que a gente sempre fala, né? A gente precisa internalizar uma coisa importante, que como vendedor do nosso próprio serviço, nós sempre vamos receber mais nãos do que sims. Uhum. E tá tudo bem. Tem que ter inteligência emocional nessa hora. Exatamente. Na verdade tem que ter inteligência emocional, ok, mas tem que ter matemática também, né? Sim. Fala assim, poxa, se eu ofereço para 10 pessoas e 2 me contratam, eu recebi 8 nãos. Dane-se os 8 nãos. Uhum. O meu foco é o quê? Procurar os próximos 8 nãos que eu tenho que receber. Sim. Ou seja, eu ofereço para 10, 8 falam não e 2 falam sim. Opa, quais são os 8 nãos próximos que eu tenho que receber para que eu tenha os 2 sims? E é buscar essa virada de mentalidade, essa virada de chave que é, não tô nem aí para os nãos que eu recebo. Eu, na verdade, preciso entender que eu devo receber os nãos porque faz parte do processo. Sim. E tá tudo bem. Já pensou se a gente vendesse para 100% dos eletricistas que a gente impacta? Seria maravilhoso. Agora, a gente tá com uma ação aí e que a gente teve, sei lá, 2.000 pessoas dentro de uma ação promocional que nós estamos fazendo. Sim. Se vendesse para os 2.000, nossa, seria isso é muito bom. Né? Não é assim que funciona. A gente vende para 10%, 7% das pessoas. Sim. E você? Você acha que você vende para todo mundo? Uma coisa que é interessante é o seguinte, Gabriel. Eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do foco aqui, mas só para a gente contextualizar. O eletricista, quando ele age ativamente, igual nós estamos propondo aqui, como uma oportunidade para eles, o que acontece? Ele recebe mais nãos do que ele recebe normalmente. Sim. Porque quando o cliente vem, né, por indicação, vem procurar ele, normalmente o cliente está mais propenso a falar o sim, né? Uhum. Que já tem uma dor ou um desejo. É por isso que de repente o eletricista acaba desmotivando ali nos 3 primeiros nãos. Sim. Aí ele tava a um passo. Se eu falei que de cada 8, 2 compram, quando você recebe 4 nãos, teoricamente o próximo é um sim, né? Então você para com 3. Ou seja, faltava só um para você conseguir fazer a venda. Uhum. Ou seja, bom, vamos falar sobre automação a partir de agora, né? Que senão a gente vai longe aqui. Não, o mercado dentro de automação é que tá crescendo, sempre cresce muito, já há um bom tempo. Eu pensei nisso agora. Tem muita gente querendo fazer, por exemplo, um quarto gamer. Legal, sim. Que aí a pessoa entra e fala, ó, cheguei, ou modo jogo. Brunão que tá ali por trás das câmeras, ele sabe o que eu tô falando. Que aí você monta uns painéis de LED com RGB, ou a luz dá pra fazer modo mais escuro e só as luzes. Dimerizável ali e tal. Isso. Quem gosta de jogo ama ter esses quartos. E a garotada ama muito isso. E tem até empresas focadas já nisso, que eu joguei na internet uma vez e a gente achou. Eu e o Vitor uma vez estava procurando essa questão para automação mesmo, e tem empresa focada nisso. Montar 100% quarto gamer. Que no caso ali vendia também outras coisas, cadeira, etc. Sim. Mas dá para ele focar a automação para o público gamer, por exemplo. Que aí ele vira uma autoridade nesse nicho. Pode ser também. Se ele vê se na cidade dele tem muita gente procurando por isso. Opa, oportunidade perfeita. Exato. Porque eu tenho certeza que tem pouquíssimos ou nenhum na cidade dele eletricista focado nesse nicho. Também. É só você começar a entender de fato quem são seus clientes, na verdade, né? Sim. De repente o cara tem lá os filhos adolescentes, eu acho que é um público que tende a estar propenso a esse tipo de produto, né? Uhum. A verdade é que você vai ter dentro do seu catálogo ali de clientes várias oportunidades. Sim. Né? Agora, se você não fala
que você faz e que você sabe, ninguém vai saber. Então ninguém vai te procurar por aquilo que eles não sabem que você faz. Não sei se eu me fiz ser claro aqui, mas você precisa intencionalmente deixar nítido isso na sua comunicação oral mesmo, quando você fala com o seu cliente, nas suas redes sociais, como Google Minha Empresa, como Instagram, WhatsApp Business ali, nos status do WhatsApp e tudo mais, Facebook, não importa, as redes sociais que você usa. Porque é algo que chama atenção, que dá para ter oportunidades ali. E, por exemplo, a gente recebeu esse kit aqui de uma empresa fabricante e a gente achou o máximo assim, a forma com a qual eles trabalham com a parte de produtos, porque é 100% personalizado. Imagina que lá no quarto game, por exemplo, eu pegue ali os interruptores e eu personalize com sei lá, um anime ali que representa o jogo, um controle de... O controle, exatamente, né? Imagina, poxa, seria... Muito bom. Fora de série, né? Sim. E é totalmente possível. Essa empresa aqui, ela personaliza aí de acordo com o pedido. Eu achei incrível isso. Incrível que você pode pedir interruptores aleatórios, assim. Assim, o máximo. Mas bacana. Vamos lá, então, né? Ó. Quando a gente fala sobre a parte de automação residencial, uma das coisas que pedem bastante pra gente, aliás, que fomenta a criação dos nossos treinamentos dentro da comunidade Elitista Classe A, quais são os produtos principais que na automação os clientes acabam consumindo mais, né? Sim. E assim, depende muito do seu cliente, mas entenda o seguinte, né? Existem várias coisas, desde sensores para gás, sensores para CO2, sensor de incêndio, sensor de portas para a parte de segurança, tem uma série de coisas, mas interruptores simples, né? Igual a gente tem aqui, ó, interruptores de 2, 1, 4 teclas, dimerizáveis, não dimerizáveis e assim por diante. Os interruptores, eles são excelentes portas de entrada. Para um cliente que não tem nada de automação, você vai lá, oferece para ele, porta de entrada. Ele gostou, você oferece outras automações. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, lembra que a gente fez o reality show? Vamos retomar no reality show aqui. Mas qual que era o objetivo do reality show Eletricista Independente? Era fazer com que 3 eletricistas tivessem a capacidade de fazer ativamente uma venda para um ex-cliente. E essa venda era de automatizar a iluminação da sala, né? Que era pegar um interruptor inteligente e fornecer para o cliente a instalação de, por exemplo, 3 pontos de iluminação na sala, 2 pontos que seja. E aí foi feito isso, os eletricistas fizeram essa oferta, essa venda desse serviço para seus ex-clientes. Agora, imagina só você conseguindo colocar no seu cliente um interruptor de 2, 3, 4 teclas e ele sentir o que é viver num ambiente automatizado, um ambiente inteligente, podendo até mesmo fazer comando de voz, e ele olha para dentro da casa dele e ele tem 5 cômodos na casa e somente um está automatizado. Com certeza ele vai querer fazer mais. É quase inevitável, né? Se você estiver ainda trabalhando com uma linha de produtos como essa aqui, que é personalizado ainda, você é o único ponto de contato do seu cliente com o fornecedor desse material. Então ele vai precisar de você para que você venda o produto para ele. Aí entra um outro ponto que eu deveria ter falado anteriormente, na sua pergunta anterior de oportunidade, que eu vou falar aqui agora. Uma outra oportunidade bacana que a gente observa na parte de automação residencial é que o eletricista, com muito mais facilidade, se torna o responsável pelo fornecimento de materiais. Perfeito. E aí, quando eu me torno responsável pelo fornecimento de materiais, o que acontece? Aumenta o faturamento e o lucro também. Exatamente. Por quê? Porque aí eu estou falando, na verdade, de você colocar uma margem em cima da venda de material e você vai ganhar mais dinheiros. Sim. Certo? Outra coisa importante também. No caso de serviços específicos, porque não é só instalar um interruptor. É instalar um interruptor, tem um neutro ali, que é uma coisa diferente. Mas é também fazer a configuração dos dispositivos inteligentes, configuração das cenas dentro do ambiente inteligente, e aí você pode cobrar mais caro por isso. Sim. Porque é um serviço específico.
pode cobrar mais caro do que você cobraria. E quando eu falo mais caro, não é para você explorar o seu cliente, é para você honrar todo o aprendizado que você teve ao longo da jornada para poder ser capaz de entregar esse serviço. Sim. E aí você pode ter um resultado financeiro maior na mão de obra, maior no fornecimento de material, e aí você consegue trazer à tona aqui. Sim. Vários resultados para sua empresa. Aí eu tô falando aqui de interruptores, eu tô falando de tomadas, nós estamos falando aqui de lâmpadas, de LEDs, de sensores, de fechaduras eletrônicas, persianas inteligentes. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vai depender muito do objetivo que o cliente quer fazer na casa dele. A verdade é que a parada fica infinita. É isso que eu quero deixar claro para todo mundo. Você coloca ali 2 interruptores inteligentes na casa do seu cliente, numa venda avulsa, é inevitável que ele vai querer depois colocar uma outra coisa, você vai ofertar para ele depois. Eu lembro de ter visto no quarto do seu filho lá, persiana e tal. Você não quer colocar uma persiana inteligente na sua casa? Imagina uma motorizada ali, que você vai dar o comando de voz, ela vai... Ou seja, você vai começando a explorar ali. E hoje você tem, por exemplo, a própria persiana mesmo, que é aquela persiana de rolo, né? Que você pode pôr um motor e deixar ela inteligente. Sim. Mas essas cortinas normais, sabe as cortinas, igual essa cortina que tá aqui atrás de mim, eu consigo automatizar essas cortinas também. Tem os motores já para fazer essa automação dessas cortinas. Você fala lá na Alexa, bom dia. Aí abre a cortina. Exatamente. Ou senão eu tô ali na sala e falo assim, Alexa, cinema. Aí fecha, apaga as luzes, liga a TV, na Netflix já. Exatamente. Aí tem falando de dispositivos, né, de produtos, tem controles remotos RF, universal, né? Então assim, eu posso, por exemplo, colocar no meu cliente um controle remoto, que é um controle universal, e esse controle é responsável por ligar todo e qualquer dispositivo que utiliza controle remoto. O ar-condicionado, a televisão e assim por diante. Se o meu cliente já tem uma TV inteligente, já consigo incorporar ela em todo o processo. Sim. A verdade é assim, as possibilidades elas são meio infinitas, né? Por exemplo, eu estava conversando com o Flaviano, que é um aluno nosso, inclusive também participou do reality show. Sim. Aí ele falou que estava no cliente dele, e aí ele ouviu uma coisa do cliente dele que virou uma oportunidade. Que foi o seguinte, era um escritório comercial. Aí era um escritório lá, o cara no final do expediente, ele estava trabalhando ainda, fazendo uma instalação elétrica lá. Aí o cliente, eu vou ter que subir lá no 2º andar para apagar todas as luzes, porque o desgrama do pessoal lá sai e não apaga as luzes. Aí o Flaviano, opa, chegou para ele e falou, é desnecessário você ficar tendo que subir para apagar as luzes lá em cima, pô. Vamos fazer uma automação na iluminação. E aí você controla tudo na palma da sua mão, no seu celular. Da sua casa você consegue verificar se está aceso e desligado pela sua casa. Bem melhor. Ele estava atento às dores do cliente. Exato. E o cliente fechou com ele. O que ele fez ali? Ele pegou e vendeu o serviço, instalou os relés inteligentes ali para controle da iluminação e eu não lembro qual foi a quantidade, mas uma quantidade relativamente legal, grande. E aí ele entregou o que o cliente precisava, ganhou mais dinheiro, fez com base num produto que é um produto de comodidade, vamos dizer assim, né? Uma solução para o cliente comercial. Sim. Ou seja, porque você tem que entender o seguinte, né? Eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de ter o interruptor inteligente, mas eu posso ter também só o relé inteligente controlado por um interruptor normal. Se meu cliente não quer trocar o interruptor da casa dele, é pouco provável, né? Porque o interruptor inteligente fica muito mais... Chama atenção. Exato. Se ele não quer trocar o interruptor da casa dele, eu posso manter o interruptor atual e só colocar um relé que vai fazer o controle igual, sem tirar nem pôr. Controla pelo celular mesmo ali, ó. Exatamente. Então, assim, acho que qualquer produto que você for ver para dentro de um ambiente residencial, você vai conseguir encontrar, né? De controle, segurança, acionamento e proteção. Sim. O legal da automação residencial gera desejo nas pessoas. Então, ele pode fazer nas redes sociais a própria instalação
e também como o resultado final. Ele Legal. falando, Alexa, cheguei em casa, aí liga as luzes. Exato. No curso que a gente gravou de persianas inteligentes, né? A gente gravou o curso inteiro e a aula de introdução, a primeira aula do curso, eu gravei no final. Por quê? Eu gravei no final assim, imagina que tava a persiana montada, né? No nosso stand ali de prática, que aí a gente teve lá a parte prática também. Então eu falo assim, Alexa, abrir persiana. E aí a persiana, Alexa, fecha a persiana. Aí eu falo, bom, agora você vai aprender a fazer isso junto comigo. É a mesma coisa produzindo conteúdo pro Instagram, por exemplo, dele, né? Sim. Então fazer o conteúdo de antes e depois é top. E fazer o conteúdo de antes e depois com algum gatilho assim emocional de, sei lá, a dimerização chama muita atenção, né? Se tiver dimerização, por exemplo, você dá um comando de voz logo no início do vídeo, ó, Alexa, cinema, ou se não, Alexa, 40% da iluminação da sala. Aí ele vai abaixar para 40%. Sim. Aí a galera olha assim, nossa, que legal aquele negócio e tal. Chama atenção e mostra que você sabe fazer aquilo. É incrível, né? Então, e mandar esses vídeos para os seus ex-clientes, falando, ó, o que dá para fazer na sua casa. Postar nos status do WhatsApp. Sim. E assim por diante. Tem muita oportunidade para os eletricistas aí. Pô, bastante, né? E acho que a automação, ela vem com uma necessidade da gente profissionalizar esse negócio. Porque o que a gente tá vendo de pessoas na internet falando como instalar o interruptor inteligente, como fazer, e um monte de instrução errada, cara. Né? A internet é legal porque ela traz esse contato que nós estamos tendo com você agora, né? Permitindo com que você consiga ouvir, aprender, reciclar conhecimento e assim por diante. Só que ela é tão democrática que ela permite com que qualquer pessoa possa falar qualquer coisa. E tem um monte de coisa errada sendo falada na internet também. Sim. Então tem que tomar cuidado com o conteúdo que você consome. Sim. E isso aí é um negócio que também é interessante. O eletricista ele fala assim, Everton, mas eu vou vender isso pro meu cliente, sendo que na internet tem um monte de gente ensinando. O que você acha sobre isso, Gabriel? Com certeza deve vender, porque tem os clientes que vão querer preferir fazer por conta própria, só que aí tem duas vertentes, os que vão conseguir e os que não vão conseguir. Exato. E tem aqueles clientes que vão aprender e vão olhar e vai falar, eu não tenho tempo para isso, vou chamar um eletricista. Exato. Então você tem dois públicos aqui que vão te chamar. E ignorar o terceiro que realmente esse aí quer fazer por conta própria, então ok. Se der errado, ele vai te chamar. Aí você vai cobrar para arrumar isso aí. Então, você tem oportunidade sim, mesmo ensinando ele como fazer. Exatamente. Que ele vai ver que você sabe fazer, vai ver que não é tão fácil para ele, fácil para você, que sabe já a parte elétrica, sabe tudo, essas coisas. Para você é fácil, mas para o cliente, ele vai olhar um pouco difícil, ou para mim, eu não tenho tempo para isso. Exato. Então, você tem a oportunidade sim mesmo ensinando ou o cliente já sabendo. Exatamente, ou seja, na internet também tem pessoas explicando como fazer um bolo, mas nem todo mundo pega e faz o bolo. Exato, tem padaria aí Exatamente. que vende pão, ali ó, pão na chapa. Então assim, cuidado com esses preconceitos aí. E na sua base de clientes tem um monte de gente esperando você ofertar um novo produto para você vender para eles, beleza? Com certeza, faz o teste, você vai ver. Algumas pessoas vão querer fechar com você. Exatamente. E aí você vai ver, se eu tivesse ligado antes, É isso. naquele mês que eu tava ruim, que não tinha nenhum cliente me chamando. Tem isso ainda, né? Porque esse tipo de serviço é um serviço que você pode vender ativamente e vira para você um ponto de despertar ali no seu mês que você está sem tantos clientes. Sim. A gente sempre tem um mês que fica oscilando ali, que não tem tantos clientes no mês, assim por diante. Então é importante você ter algum serviço que você possa ofertar. E aqui está na sua frente aí, esse assunto de hoje aqui da automação residencial é, sem sombra de dúvidas, algo relevante para você fazer isso. Sim. Uma pergunta que não tá aqui, mas me veio aqui que é importante para o eletricista. E numa cidade onde não tem... Por exemplo, a cidade dele o que tem mais próximo são chácaras e sítios. Ah, cara, isso aí é um baita de um negócio também, né? Olha só, tem um aluno nosso que é o Carlão. Sim. E o Carlão, ele tá exatamente inserido nesse cenário.
ele faz muito serviço em chácaras, que ele tá no interior de Minas Gerais, bem próximo de São Paulo, esqueci o nome da cidade agora. Esqueci. Aí o que acontece? Ele, conversando com os clientes, ele percebeu o seguinte, que os clientes têm uma dor que é, poxa, eu tenho minha chácara, só que eu não moro na chácara. Eu venho aqui 2 vezes por mês, 1 vez por mês. E a maior dor desse cliente é que ele tem medo de vandalismo. Né? Então o que ele ofertou para os clientes dele lá? Falou, olha, o que você acha da gente pegar e fazer uma automação residencial com um único objetivo? Fazer o que a gente chama de simulação de presença. Então eu consigo programar dentro dos aplicativos de automação de casa inteligente, eu consigo programar lá dentro uma simulação de presença onde os componentes vão acionar aleatoriamente, com base na minha programação, para simular que tem gente dentro da casa. Então acende uma luz da sala, aí apaga, acende da cozinha, do corredor, do quarto, da suíte, e assim por diante. Ao longo do dia, para fazer a simulação de presença. Sim. Isso não vai evitar que alguém faça um vandalismo, que vá até a casa. Mas vai diminuir. Vai diminuir. E aí eu posso também, junto com essa parte de casa inteligente, ter as câmeras também de CFTV sendo ofertada para os meus clientes. Sim. Ter os sensores de abertura de portas e janelas, para que eu consiga, porque se eu coloco um sensor de abertura de porta, por exemplo, toda vez que a porta é aberta, eu sou notificado no meu aplicativo. Sim. Então assim, eu devo, né, realizar ali uma análise do meu cliente para entender qual o contexto que ele está inserido. Que não vai adiantar chegar para esse tipo de cliente e falar, não, você vai falar com a Alexa e tal. Talvez não faça tanto sentido. Mas quando eu falo para ele da parte de segurança e evitar com que ele tenha um problema que é um problema que ele teme, nesse caso o vandalismo, alguém entrando na casa e assim por diante, cara, o jogo muda, né? Sim. Imagina só que eu coloco um sensor lá que toda vez que chega, sei lá, pessoas na porta, acende a luz da sala, como se tivesse... Acende a luz da sala e abre rapidinho, bem pouquinho ali a cortina, imagina? Sim. Dá para fazer totalmente isso, né? Então eu consigo fazer a simulação de presença de maneira sofisticada e intencional. E esse é um ativo meu de venda para que o meu cliente consiga entender que também precisa daquela solução. Sim. O bom da automação é que você dá oportunidade tanto para o eletricista que tem em cidade grande, cidade pequena, tá no interior, em área rural, área urbana, para todos os eletricistas, não tem desculpa. Exato. E outra coisa, pensa comigo, né? Se você parar para analisar, via de regra, uma pessoa que tem uma chácara, ou que mora numa fazenda, são pessoas com poder aquisitivo maior. Sim. Então, essa pessoa está propensa também a fazer a compra desse tipo de solução. Sim. Né? Ou seja, faz sentido independente do momento que você esteja e de onde você esteja. Agora é aproveitar oportunidades. Exatamente. Olha só, o que eu vejo bastante acontecer. Os eletricistas venderem, por exemplo, solução de casa inteligente só para controle de portão automático. Caramba. Ao invés de ficar apertando lá no controle e tal, o cara vai no celular ali, apertando no celular ali o botão e consegue abrir o portão de casa da onde ele esteja. Entendeu? Ou colocar programado, ó, quando o meu celular tiver tantos metros da minha casa, abro o portão. Dá para fazer isso também. Tem uma solução chamada IFTTT que você consegue fazer esse negócio, que é conectar a geolocalização do seu celular com a automação. Então você pode fazer essa parada de tô chegando próximo aqui, aí eu abro o portão, algo parecido. Uau. Dá pra fazer. Dá pra fazer até assim, ó, toda vez que estiver chegando a entrega do iFood, ligar a lâmpada da garagem, por exemplo. Tá fazendo umas bizarrices dessa. É legal pra caramba. É legal. Você se diverte fazendo esses negócios. É legal pra caramba. Lá em casa, lá eu tô fazendo um monte de coisa maluca lá. Tá legal pra caramba. Legal. E você comentou que para esse serviço ele vai cobrar um valor mais elevado. Mas como que ele vai saber? Como que é a precificação de um serviço de automação residencial? Na verdade, é assim, ó. É uma precificação de mão de obra normal, né? Via de regra, nós sabemos o seguinte. Se você segue ali o método de precificação que nós ensinamos, né? Que é a precificação incontestável, você vai entender que na hora de fazer a precificação tem que entender alguns cenários. Primeiro, qual que é dentro de um mês, né? Qual que é o salário que eu
tenho que ter, qual é o lucro da minha empresa, quais são os custos que eu tenho para manter minha empresa. Dentro desse contexto, quantas horas eu trabalho por mês, e aí eu faço essa divisão. Somo tudo, meus custos, lucros e salário, e aí eu divido pela quantidade de horas. Fazendo um exemplo clássico aqui. No serviço tradicional de instalações elétricas, eu teria ali, por exemplo, eu quero um salário de R$5.000, eu quero um lucro para minha empresa de R$3.000, e eu tenho um custo operacional mensal de R$2.000. Fiz isso aí só para dar 10 mil aí de resultado final. Vamos supor que eu trabalhe 100 horas por mês. Então 10 mil dividido por 100, eu tenho R$100 a hora. Vou fazer um serviço lá, vou estimar mais ou menos, são 10 horas de execução. Bom, 10 horas de execução vezes 100 horas, R$1.000. R$1.000, certo? Certo. Legal. Só que isso para instalação elétrica normal, tradicional. Sim. Quando eu falo de automação, eu de repente posso entender o seguinte, poxa, já que eu estou falando de um serviço específico, na verdade, se eu estivesse contratando uma pessoa exclusiva para esse tipo de operação, quanto que eu pagaria de salário para uma pessoa dessa? Será que eu tenho essa visão? Ah, não tenho, mas eu posso estimar. Vamos supor que, como é bem específico, exige um know-how, um conhecimento diferenciado, ao invés de pagar R$5.000 de salário, eu tenho que pagar, na verdade, 8. Então, vou considerar na minha precificação de serviço de automação, R$8.000 de salário. Só que se eu tenho que pagar um salário de R$8.000, minha empresa tem que ganhar um lucro maior também, pô. Sim. Então, ao invés de... Eu tinha falado 3? Acho que é. 3 mil? Então, eu vou considerar que agora vai ser, sei lá, R$4.000 ao invés de 3 mil. Para a empresa, lucro de R$4.000. Estou falando de um contexto do mês. R$8.000 mais R$4.000 deu 12. O custo da minha empresa continua sendo 3. Continua sendo 2. Não muda. Então, 14 total. Dividido por 100 horas no mês, eu teria, por exemplo, R$140 a hora. Então eu sei que para serviços tradicionais são R$100. Para os serviços de automação é 140. Para os serviços de comandos elétricos, eu fiz os meus cálculos lá e deu R$200 a hora. Então eu tenho essa precificação diferenciada por atividade, né? Por know-how, por tipo de serviço e assim por diante. Para que eu consiga ter melhor remuneração em função do conhecimento que é me exigido. Sim. Né? Então eu tenho ali essa diferenciação. Isso que é legal. Porque quando eu vou fazendo uma especificidade da minha atuação, quando eu vou direcionando para um nicho de atuação, no caso do exemplo de hoje, automação, eu tenho menos pessoas ofertando esse serviço, menos concorrente, menos demanda e eu tenho demanda, só que menos ofertas de serviço, menos profissionais qualificados. Então nada mais justo do que eu cobrar mais caro em função disso também. Com certeza. Você estudou para isso. Exato. Valoriza você, valoriza o cliente. Exatamente. Aí talvez você esteja perguntando, mas os meus concorrentes, mas, cara, se você sabe o contexto do orçamento incontestável, da técnica de visita técnica, da SBP e assim por diante, você já sabe do que eu estou falando aqui, né? Sabe que é possível você vender mesmo sendo mais caro. Mas aí você vai ter que maratonar os nossos podcasts se você ainda não sabe disso, né? Certíssimo. Show de bola. Uma última pergunta, Everton. Para alguém que está começando na área de automação, ele já é eletricista, mas nunca fez nenhuma instalação de automação, ele está mais focado no residencial, mas deseja ir para a automação, quer oferecer isso para os clientes. Que conselho você daria para essa pessoa que está começando? Bom, primeiro que não perca mais tempo do que você já perdeu até agora, porque a automação não é um contexto novo. Né? Não está tão novo assim, mas agora está em um crescimento exponencial. A pandemia trouxe algumas verdades aí para esse mercado e agora está crescendo absurdamente. Então está virando uma baita de uma oportunidade aí para todos os profissionais que estão aptos. Agora, se você ainda não está apto, primeiro, você tem que buscar uma formação a respeito disso. Tem na sala da elétrica, né, na comunidade elitista classe A, o que você precisa. Mas comece a estudar o conteúdo com base nos fabricantes, por exemplo. Vai lá nos fabricantes, eles têm materiais, eles têm os catálogos de produto, dá uma olhada nos catálogos dos produtos, vê como é que faz a instalação, compra meia dúzia de produtos aí, instala na sua casa, né? Começa a entender esse cenário, porque você vai entender o seguinte, né, ó, que vai ter uma jornada de aprendizado, vai começar assim.
Vou instalar alguns produtos para ver como é que funciona. Depois eu vou ver que quando fica um ambiente, uma instalação complexa, eu preciso de um projeto de automação residencial. Não é só ir lá e sair colocando produto. Sim. Inclusive a gente tem um curso de projetos de automação residencial. Sim. Na comunidade Letícia Classe A. Aí depois você vai começar a entender que existem algumas especificidades em função de fabricantes e também em função de necessidades e demandas do seu cliente. A gente observa algumas coisas simples, só para dar um exemplo. Se eu tiver muitas fitas LEDs dimerizáveis, por exemplo, as fontes são muito grandes, robustas, e aí faz sentido ter um painel exclusivo para as fontes dimerizáveis dessas fitas LEDs. Então eu vou começando a entender alguns contextos e alguns cenários que faz sentido eu me aprofundar no conhecimento. Mas eu não preciso ir muito longe para dar o passo inicial, que é falar para o meu cliente que eu tenho aqui um interruptor aqui e eu posso instalar na casa dele esse interruptor simples aqui de 2, 3 teclas amanhã, se ele quiser. Everton, mas eu não sei ainda se eu sou capaz. Não, você é capaz, você tem conhecimento para isso. Sim. Então joga a bola na ladeira e corre atrás dela, cara. Sim. Mas é que nada, para de postergar, para de deixar para depois, entendeu? Vai e faz. Você tem 90% de capacitação para fazer a parada acontecer. Tem pessoas que estão entrando no mercado e entrando exclusivamente para a parte de automação que nem licitação, pô. Sim. Poxa, tem muita gente. Ajuda aí, né, meu? Vamos fazer isso aí, virar um jogo aí diferente. Você que é da área de elétrica, você precisa, merece e deve fazer essa intervenção aí no mercado para se tornar uma referência na sua região a respeito de automação residencial. Perfeito. Show? Show. E aí? Finalizamos aqui o nosso conteúdo? Finalizamos. Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje, Gabriel? Meu despertar foi justamente, tem muita oportunidade para o eletricista na área de automação residencial e ele precisa se tornar uma autoridade, principalmente se ele está em uma cidade pequena, fica mais fácil e tem tantas oportunidades que ele pode nichar ainda mais, que eu até dei exemplos de gamers, tem muita gente querendo. Não só crianças, mas tem adultos também querendo montar um quarto gamer que tem dinheiro, então tem público, tem demanda. E tá, como você falou, tá um crescimento exponencial. Cada vez mais gente procurando ou querendo, só que não procurando. Então quando você liga, opa, tô te oferecendo para os seus ex-clientes, você pode vender aí. Exatamente. Eu acho que o meu despertar tá bem ligado a isso também, mas você entender que assim, é uma oportunidade de melhorar a sua receita financeira todo mês, pô. Sim. É uma oportunidade de você colocar no seu portfólio um produto, um serviço novo, que vai fazer com que você consiga ganhar na mão de obra e no material, e que a cada fração de automação que você faz na casa do seu cliente, ele vai querer uma fração nova para um outro ambiente. Ele vai te indicar para uma nova pessoa. Então, assim, é uma oportunidade absurda para você e você não pode abrir mão de ter esse tipo de conhecimento porque você acha que pode, que é difícil. Cara, você já tem 90% do caminho andado. Sim. Certo? Certíssimo. E aí, o que você achou do nosso podcast de hoje? Deixa nos comentários aí. Tô esperando você no nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.